Vamos ler, pedir para você acompanhar a leitura que eu vou fazer desse capítulo 39, depois do texto de 2 Crônicas 32. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? E de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Agora, 2 Crônicas 32, narra assim. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Crianças, vocês vão fazer 2 desenhos. O primeiro eu quero que vocês desenhem vocês tropeçando. Pode ser escorregando também, se você quiser. Quero que você faça um desenho de você tropeçando ou escorregando, tá bom? Você vai ser criativo agora, vamos ver como é que vai ficar o seu desenho. E lembra que tem um segundo desenho depois, então deixa um espacinho para o segundo desenho, tá bom? Pais, adultos, a Bíblia tem uma série de sinais de trânsito, por assim dizer, para a sua caminhada e para a minha caminhada. Sinais de advertência. Um que a gente acabou de ler: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas tem outros, bem conhecidos. Por exemplo, Jesus Cristo disse, quando sofria lá no jardim do Getsêmani: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo isso e aquilo estava se tornando uma realidade. Lembra que Jesus Cristo ia para orar sozinho e voltava para ver os discípulos, para ver se eles estavam na labuta com ele, e eles estavam dormindo, né? E aquilo era apenas um sinal de como nós muitas vezes agimos em relação às nossas lutas espirituais. Ao invés de estarmos atentos, vigilantes, nós estamos dormindo. Então, Jesus ensina um princípio importante: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Outro que alerta muito bem, porque ele passou por uma experiência assim, é o próprio Pedro. Lembra que Pedro escorregou em relação à tentação de negar a Jesus Cristo? Pois quando ele escreve uma carta, a primeira carta dele, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele sabia disso. Aconteceu com ele. Ele estava escrevendo algo triste que ele não havia aprendido, e ele queria agora que os leitores da carta dele aprendessem. Então, sede vigilantes e sóbrios, porque Satanás é como um leão que fica cirandando, procurando quem é que está desatento para devorar. Essas, dentre outras passagens, alertam quanto à vigilância, quanto a esse estado de alerta. E por que Deus faz isso? O Senhor Deus sabe que nós temos a tendência de abaixar a guarda depois de tempos de bonança. É impressionante como isso é comum. E embora você talvez já tenha ouvido isso antes, ouvir não é suficiente para você ter aprendido de uma vez por todas. Porque parece que existe alguma coisa dentro de você que está assim programada, está no HD,
no sistema operacional, que faz você abaixar a guarda todas as vezes que o tempo está bom, está tranquilo, está sossegado. Você fica menos vigilante, você bota menos vigias, até porque o mundo está bem pacífico ao seu redor. Então não precisa de tanto sistema de segurança, espiritualmente falando. E logo depois, a gente percebe como isso é perigoso. Pedro, por exemplo, uma outra história de Pedro, não a de traição dele, mas quando Jesus Cristo pergunta, o que as pessoas pensam de mim? E os discípulos falam uma série de coisas. E quando Jesus pergunta para os discípulos, Pedro faz a declaração mais linda, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, bem-aventurado Simão, filho de Jonas. Você vai ser muito abençoado por Deus, porque o que você falou não vem de homem, vem de Deus. Aí você fala, uau, Pedro está bem. No verso seguinte, Jesus Cristo começa a falar mas na perícope seguinte, na sessão seguinte da Bíblia, em Mateus 16, Jesus começa a falar que ia morrer, que ia sofrer. Aí Pedro falou assim, Senhor, não faz isso contigo. Não fala assim. Aí Jesus fala, arreda Satanás. O que é surpreendente é que é na história seguinte. Eu estou falando de 2, 3 versos. Quem está lendo Mateus não está entendendo como é que ele dá uma bola dentro e depois uma bola fora. Desse jeito. Tão contrastante. Ilustra a nossa ausência, falta de alerta, de vigilância, quando as coisas estão bem. E é essa história de Ezequias que eu gostaria de usar como ponto de partida para nós refletirmos sobre isso. Sobre como nós somos descuidados em muitos momentos da nossa vida. E eu quero relembrar um pouco do que eu falei de Ezequias no decorrer de várias semanas aqui, para você entender onde é que ele estava. Porque assim, é fácil olhar para Ezequias e falar, ô Ezequias, mas também estava indo tão direitinho, rapaz, que pisada na bola. Você tem que lembrar o que tinha acontecido com ele, para perceber como é fácil ficar nesse modo de pouca vigilância. Nesse modo de stand-by, assim, mas sossegado. Né? Alguns highlights da vida dele. Ele começa o reinado fazendo algo, ele é muito proativo. Ele começa uma reforma religiosa impressionante. Logo depois ele celebra a maior Páscoa em 200 anos de história, diz o texto da Bíblia. Foi uma Páscoa estonteante, um negócio assim fora do comum. Ele é usado para romper com a Síria no pagamento de tributos. Por algum tempo ele faz isso. E o povo e os líderes o seguem e eles o admiravam. E para fechar com chave de ouro, ele fica doente de uma doença mortal e Deus o cura e lhe dá mais 15 anos de vida. E aí você diz assim, e aí Ezequias erra? Não, logo depois que ele é curado, nós falamos isso domingo passado, ele louva o Senhor. Ele vai para a igreja, faz culto de gratidão, chama o pastor em casa, todo mundo, os vizinhos, faz um culto bonito. Aí você fala, que homem de Deus. Não é um homem de Deus esse? Homem de Deus. Pois é depois disso tudo, quando a vida de Ezequias está cheia de highlights, é que vai acontecer algo. Mas eu quero que, antes de nós falarmos do tropeço dele, que você entenda que a vida dele não teve grandes escorregões até aqui. Ele teve sim algumas falhas. Ele, por exemplo, voltou a pagar tributo para a Síria num determinado momento. Eu falei disso alguns domingos atrás. Ele também lamentou a sua morte. Lembra, domingo passado, quando foi anunciado que ele morreria, ele mostrou uma certa fraqueza. Ele não estava esperando isso. E eu expliquei as razões disso. Porém, ele não era ruim. Eu diria que se tivesse que dar uma nota, ele tira um 9,5. Esse cara é bom. O boletim dele é caprichado. Vida espiritual, ele não está mal. Não vou dizer que é 10, mas um 9,5 dá para ser. E assim, um 9,5 em vida espiritual está muito acima de muita gente. Você diria, ó, quero ficar do lado desse cara. Esse cara é crente. E quando Ezequias, então, estava nesse estágio espiritualmente, aparentemente forte, né? Quando estava tudo bem, estava alegre com a vida, aí veio a tentação. Quando a maré estava tranquila, ele para de vigiar. E eu quero que você entenda que isso não é uma ocasião rara. Curiosamente, quando eu estava estudando, eu percebi que, estudando para essa mensagem, eu percebi que isso acontece várias vezes na vida dos reis. Crônicas, o livro das Crônicas, que a gente leu uma partezinha aqui, ele narra isso acontecendo com Roboão, com Josafá, com Amazias, com Uzias e com Josias, além de Ezequias. Vários reis, e todos eles que eu citei aqui, com exceção de um, foram reis exemplares.
exemplares. Então assim, não é um rei que... não, é um rei que, muito bom. E quando estava bem, ele caiu. E em muitos casos, a Bíblia explicita que foi por causa de soberba. Tem uma lição importante não só para nós, que nós vamos discutir hoje no decorrer dessa mensagem, mas para quem estava lendo essas histórias. Quando Deus estava escrevendo essas histórias para que as pessoas lessem séculos atrás, antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, Deus queria que eles aprendessem que andar com Deus requer vigilância constante. Não é um trabalho que você tira férias. Você não baixa a guarda, porque é constante a nossa queda se nós assim o fazemos. Então nós temos que estar atentos, e a comunidade que lia essas histórias precisava aprender isso. É claro que tinha um outro detalhe aqui na história de Ezequias que é importante. Eu expliquei na semana passada que muito provavelmente Isaías 38 e 39 foram escritos antes, cronologicamente, do que 36 e 37. Que foi aquela história da Assíria cercando e tentando conquistar tal. Isso significa que a Assíria estava prestes a conquistar, era um perigo iminente. Então, a visita de Merodach-Baladã, e no caso da comitiva de Merodach-Baladã, que enviou um presente, muito provavelmente, a Bíblia não explicita isso, mas muito provavelmente foi para fazer alianças políticas. Isso explica o porquê que Ezequias dá um tour no seu reino. Ele não foi só mostrar a casa dele bonita que ele acabou de construir. Isso também, mas tinha uma razão por detrás. Para conhecer o potencial do novo aliado que a Babilônia estava buscando. Então, Ezequias provavelmente está buscando um tipo de segurança extra, além do Senhor. Os da Babilônia não vieram por curiosidade. Não vieram só para descobrir que foi sinal, tá? Olha, fiquei sabendo que aconteceu um milagre aí, o tal do negócio da sombra do sol, lembra? Voltar 10 graus no relógio de Acás. A gente viu isso na semana passada. Mas eles não são só curiosos por milagres. Eles vêm com o intuito de promover alguma aliança político-militar contra a Assíria. Isso mostra como Ezequias está, de fato, distanciando-se do Senhor, não está percebendo o perigo. Verso 2 fala que ele estava alegre. Ezequias recebeu com alegria os enviados. Por que alegria? Eu acho que pelo menos duas razões. Tem gente vindo de longe me visitar. Sabe quem foi me visitar hoje? Sabe quando a gente fala assim? Você acredita que lá na empresa o pessoal disse isso de mim? Você só conta para sua esposa, para o seu marido ou para os seus filhos, para não dizer que você está se gabando assim. Não. Mas a gente se sente honrado. E ele conta como quem se sentiu honrado. Mas também porque provavelmente vislumbrou uma aliança poderosa o suficiente para barrar a Assíria. Ambas as coisas alimentam nosso orgulho. As duas coisas. Quando as pessoas importantes falam alguma coisa positiva de você, o que elas pensam de você, isso fomenta orgulho. E o que você acha que você é capaz de fazer? E Ezequias estava começando a pensar que de repente dava para encarar esse monstro chamado Assíria. E é por isso que o texto fala que ele mostrou tudo no seu reino. E o mostrar no hebraico pode ser traduzido como exibir. Bem típico. Ele exibiu, ele fez uma exibição. Ele foi exibido, como a gente costuma dizer. Ele mostrou tudo que ele tinha. E aqui vem um ponto importante que eu refleti essa semana e eu quero que você pense comigo, porque você pode, pelo Espírito de Deus, achar ainda outras maneiras de aplicar isso na sua vida. De como o orgulho nos cega. Como o orgulho nos cega, nos impede de enxergar situações e nos impede de ficar atento para os perigos em redor e inclusive nos impede de ver as nossas fraquezas. Como o orgulho, ele é deturpador da visão que nós temos do que está nos cercando e de nós mesmos. Por exemplo, quando Ezequias mostra o reino para eles, ele não mostrou um reino porque ele só queria, achava que a casinha dele era bonitinha. Ele realmente construiu um império. Ezequias, em 2 Crônicas 32, o verso que eu não li,
fala que ele juntou riquezas como poucos reis. O texto vai narrando, dizendo que ele teve isso, teve aquilo. Ele construiu um aqueduto que ligava água de fora do muro de Jerusalém para dentro, para a piscina de Siloé, né? E essas conexões, elas são impressionantes quando você está vivendo 700 anos antes de Cristo. Em termos de engenharia. É como se Ezequias dissesse assim, e vem cá, deixa eu te mostrar uma proezazinha que nós fizemos. Olha só. Centenas de metros de engenharia subterrânea, trazendo água de fora do muro para dentro da cidade. Ezequias tinha coisas de sobra para exibir. E é nisso que o orgulho nos cega. Quando as coisas começam a ficar redondinhas, a gente parece ter coisa de sobra para exibir. Quando Ezequias fala que os visitantes são de uma terra distante, ele não imagina que eles pudessem causar problemas. Eles são de longe, eles vêm de um lugar distante. Como a maioria das guerras de Judá sempre foi com vizinhos que faziam limite geográfico, ninguém imagina que alguém vem de longe para poder conquistar Judá. Esse é um dos perigos. Quando a gente acha que está muito distante, você fala assim, cuidado, não, fica tranquilo, eu estou bem seguro em relação a isso. Normalmente esse que pensa estar de pé, não está vigiando. Porque parece muito longe o perigo, muito distante. Ainda assim, eu quero dizer que essa palavra que eu estou te chamando a atenção sua hoje, ela não é só uma palavra para massacrar o nosso orgulho, ela é a expressão da graça de Deus também. Por quê? Porque o profeta veio. E sabe que eu me surpreendi quando eu estudei isso de novo? O profeta veio. Você fala, e daí, pastor? Ninguém chamou o profeta. E sinal de que Deus está buscando esse orgulhoso. Porque o profeta veio e disse, e aí? O que aconteceu? Nós tivemos uma comitiva aqui, vieram, depois souberam do milagre e tal. Vieram fazer uma visitinha aqui. Pessoal de longe, hein? E aí o profeta passa a investigar. Isso é expressão de um Deus que vai atrás de quem está na lama. Isso me impressiona ver como isso acontece várias vezes no decorrer da Escritura Sagrada. Nós vemos no primeiro pecado, Deus procurando Adão e Eva no jardim. Você não vê em nenhum momento Adão fazendo uma oração de confissão, dizendo, Senhor, venha ao nosso socorro, não. É Deus que vai atrás. E Deus o procura e diz, Adão, onde é que você está? História de Abraão. Abraão deita-se com a serva de Sara, com Agar, tem um filho, não crê na promessa de que ele teria uma descendência, Deus aparece a ele e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aparece, Deus foi atrás de Abraão. A gente não vê em nenhum momento Abraão dizendo, Senhor, venha ao meu socorro. Depois da história de Davi peca com Batseba, esconde o seu pecado, Natã, o profeta, vem confrontar o pecado de Davi. Mesma coisa com a história de Saulo, aquele que perseguia a igreja. É Jesus que vai na estrada de Damasco atrás de Saulo. Saulo não vai atrás de Jesus. Deus sempre vai resgatar os seus, porque nós, por iniciativa própria, não nos voltamos. E eu fico impressionado de ver como Deus vai mudando o coração de Ezequias no decorrer dessa história aqui. Por quê? Porque, embora a conversa seja curta, eu tenho a impressão de que Ezequias começa a entender a bobeira que ele fez quando o profeta o indaga. E aí? Quem é que veio? Um pessoal que veio de terra distante. E o que eles viram? Viram tudo. Você se ouviu, Ezequias? Eles viram tudo. Eles sabem a hora de tudo que eu tenho. Eles sabem do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz. Eles me conhecem por inteiro. Aqui eu entendo, começa um quebrantamento. E aí vem a dura palavra de castigo, nos versos 5 a 7. Olha só, versos 5 a 7 de Isaías 39. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. É um pronunciamento solene. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará. É como se Isaías estivesse dizendo, olha Ezequias, eu queria que você entendesse a tolice dos seus atos. Tudo que você mostrou, tudo será levado. Não só o que você fez, mas o que foi acumulado pelos seus antepassados. Tudo. Você acabou de expor todas as coisas. E não só isso, o verso 7 é mais sério.
Verso 7 fala assim: e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só, as riquezas existiam não para exibir, mas para proteger os descendentes de Judá. Ele exibe as riquezas serão tomadas e os descendentes não serão protegidos, serão tomados também. E isso se cumpre de forma parcial na vida do filho de Ezequias, Manassés, que chega aí para a Babilônia, mas volta. Esse é um momento rápido na vida de Manassés, mas de fato se cumpre plenamente no chamado exílio babilônico, que eu falei várias vezes para vocês em sermões passados aqui. É no exílio babilônico que a gente vê as pessoas sendo levadas. Inclusive a história que as crianças tanto conhecem, de Daniel e dos seus amigos. Eles são esses descendentes que são levados para a Babilônia, como Isaías havia predito. E aí vem o último verso de Isaías 39. E eu tive o privilégio de estar na aula das crianças alguns domingos passados, e vi que esse é o verso que os pequenininhos aprenderam. Boa é a palavra do Senhor. Os pequenininhos aqui, ó, de 2, 3 aninhos, aprenderam esse verso. Boa é a palavra do Senhor, que veio da boca de Ezequias numa hora de quebrantamento. Eu quero que vocês, pais, entendam que se você lê o contexto numa primeira vez, pode parecer egocêntrica. Deus fala assim, ó, eu vou castigar vocês. Aí Ezequias fala assim, que bom, não vai ser nos meus dias. Porque é isso que ele diz no verso 8. Boa é a palavra do Senhor. Olha o verso 8. Pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Não vai acontecer nos meus dias. Ainda bem. Ufa, vai acontecer em algum momento. Parece egocêntrico, né? Muito voltado para si, muito interessado no seu próprio prazer. Mas não é essa a ideia. A ideia é de que a palavra é boa em 2 aspectos. E aqui que eu acho que é rica a palavra de Ezequias. E as crianças estão aprendendo uma coisa que, por mais simples que seja, tem muito conteúdo. Boa é a palavra do Senhor porque ela é justa para com Ezequias. Ele entendeu que era justo que Deus fizesse o que estava fazendo. Boa é a palavra do Senhor. Mas ela também é boa porque ela não apaga as misericórdias do Senhor. Não aconteceria nos seus dias. Boa é a palavra do Senhor. Ela é boa e ela é boa. Ela é boa porque ela é justa, mas ela é boa porque ela também é misericordiosa. Muitas vezes Deus castigou, mas de certa forma segurando a sua ira. Lembra a história de Adão e Eva, quando eles recebem o castigo de Deus, Deus ainda profere algumas bênçãos. Eva ainda tem condições de dar à luz. Você diz assim, pastor, mas em que sentido isso é bênção? Deus havia dito que no dia em que comeres do fruto, certamente morrerás. Vida não seria mais parte da história desse primeiro casal. No entanto, ela ainda sustenta vida, ela segura vida e ela traz vida a esse mundo. Mesma coisa com Adão. Ele sofre, cardos e abrolhos, mas ele tira o sustento da vida. Essa historinha muito simples, que alguns acham que é de carochinha, assim, o fruto proibido e tal, na verdade ensina um princípio importantíssimo, de que Deus, quando traz vara para com os seus filhos, Ele sempre segura. Ela é boa, porque embora doa, ela tem misericórdia no meio. Ela tem bondade e graça no meio do seu castigo. E Ezequias percebeu isso. E o texto fala que ele se arrependeu, se humilhou. A gente leu no verso 25, lá de 2 Crônicas. Ezequias tornou-se orgulhoso, mas depois, no verso 26, ele humilhou-se. E esse humilhou-se é o mesmo texto famoso lá de 2 Crônicas 7,14, que fala assim, se o meu povo, que por mim se chama, com fé se humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces. Esse é um verso muito conhecido, que foi dito lá na consagração do templo, nos dias de Salomão. Deus falou, se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei as suas preces, sararei a sua terra. E aqui ele está se humilhando, é o mesmo verbo no hebraico, ele está se humilhando, e Deus está cumprindo o que prometeu. Deus o abençoou, e Deus o poupou desse castigo. A ideia é que agora ele não sofreria. Presbítero Fábio orou muito apropriadamente, e eu falei amém no coração, com muita alegria, quando Davi no Salmo 51 fala assim, Senhor, um coração contrito e arrependido, tu não desprezarás. A nossa alegria não é que Deus aceita os perfeitos, é que Deus não rejeita os contritos. Deus não rejeita os contritos e arrependidos. Agora, eu queria fechar a nossa mensagem pedindo para as crianças fazerem um outro desenho.
E aí eu vou falar para os adultos. Eu queria que as crianças agora desenhassem alguém ajudando você a levantar. Que você caiu, tem que levantar, né? Então agora você tem que desenhar alguém. Depois você me conta quem, tá? Alguém vai te ajudar a levantar. Agora, você tem que estar sendo ajudada a levantar. Porque é isso que vai acontecer com Ezequias aqui. Deus o levanta e eu quero mostrar como. Eu quero que você preste atenção no verso 31, é o último que está impresso aqui na nossa leitura da mensagem. Olha só, verso 31 de 2 Crônicas 32, fala assim. Aqui é o vislumbre que você tem do por detrás das câmeras. Até agora você só viu o filme. Agora Deus vai mostrar assim, ó, deixa eu te mostrar como é que a gente fez o filme. Quero te mostrar uma coisa que não está no filme. Deixa eu levar você por trás das câmeras. Olha só, fala da perspectiva de Deus o que aconteceu. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, o que Deus fez? Deus o deixou. Você fala assim... O texto diz explicitamente, Deus o deixou. Mas isso não é o rei bom? Se fosse mal, tudo bem, pastor. Deus o deixou. E aí explica por quê. Para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Atenção, esse por detrás das câmeras não diz que Deus o deixou para que Deus soubesse o que estava no coração. O Velho Testamento é claro em dizer que Deus já conhece o coração. Não era Deus que precisava saber o que se passava no seu coração. Era Ezequias que precisava saber o que se passava no seu próprio coração. É ele que não sabia. É ele que precisava aprender um pouquinho de como as coisas funcionam aqui dentro. Por isso, Deus o deixou. A ideia é que Deus nos ensina a nos enxergar melhor. E aí, estudando isso aqui, eu não foi possível não fazer a conexão com o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre providência, no seu capítulo 5. Eu quero que você preste atenção, eu vou ler um parágrafo curto que diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Para quê? Para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou, agora que vem um ensino importante, fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo de seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar para vários outros fins justos e santos. Nesse parágrafo aqui tem tudo que eu queria ensinar para vocês e muito mais do que essa história de Ezequias nos traz. E curiosamente, quando a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso símbolo de fé, escreve esse parágrafo, ela traz 4 textos prova. O primeiro é da história de Ezequias. Exatamente o texto que a gente está estudando. 2 Crônicas 32, 25 e 26. E depois outras 3 histórias conhecidas de vocês. E eu vou relembrá-las. A primeira é quando Davi levanta o censo. Tem um momento na história de Davi que Davi está bem, mas ele está tão bem que ele fala assim, eu queria saber quão bem eu estou. Conta aí quantos exércitos tu tem. Ah, Davi, não faz isso não. Não, deixa eu contar, eu sou rei. Tem que saber o que eu estou administrando aqui. Por acaso eu tenho que ser um ignorante? Não, Davi não faz. Deixe eu saber. Vamos lá. Só quero saber. Só isso. E o texto fala que Deus o quebrantou sobremaneira, porque ele quis se exaltar quando ele estava bem. Ezequias não estava mal, ele não fez essa contagem porque ele precisava guerrear alguém. Ele só queria saber. Ou curiosidade pecaminosa. E Deus o quebranta por isso. Outra história bem conhecida do próprio Pedro quando trai a Jesus. Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, Satanás te procurou para peneirar, mas eu roguei por ti. Quando te arrependeres, vai fortalecer os seus irmãos. Que, Senhor? Eu não, imagina, Senhor. Eu não, você conhece a história. Ele está tão confiante de que todo mundo podia abandonar o Senhor, ele não. Aí Jesus falou, oh, Pedro, você não sabe. Hoje, antes do galo cantar, 3 vezes. Não é só uma não é só um escorregão. 3, você vai confirmar. 1, 2, 3. Hoje à noite. Oh, Jesus, fala isso aí não. Dito e feito. E assim, isso doeu tanto e foi tão chocante para Pedro, que o texto de Lucas fala que quando isso aconteceu, Jesus estava longe, Pedro estava meio que espreitando, olhando longe, Jesus se vira e acha Pedro na distância. E olha para Pedro. Eu imagino que aquele olhar deve ter sido igual uma espada que perfura, assim, ó, que rasga.
Porque diz que Pedro saiu correndo chorando amargamente, porque ele não conhecia a impureza e as fraquezas do seu próprio coração. O último texto é o texto de Paulo. E isso é interessante porque não é um pecado necessariamente falando. Paulo teve o privilégio de subir ao terceiro céu. Ele narra isso em 2 Coríntios 12. Paulo estava bem. O que Deus faz? Coloca um espinho na carne. Ô Senhor, tira o espinho na carne? Não. Ô Senhor, tira o espinho na carne? Não. Ô Senhor, terceira vez, por favor, tira o espinho na carne? Não. A minha graça te basta. E Deus fez isso, Paulo fala claramente, para que não se ensoberbecesse o meu espírito. Para que eu não me ensoberbecesse. Curioso foi a lição que os três aprenderam. Os três que eu citei, Davi, Pedro e Paulo. Três aprenderam lições lindas. Davi aprendeu que a soberba é o pecado mais difícil de se libertar. Eu não sei se você lembra desse verso, Salmo 19, bem conhecido nosso, a gente cita várias vezes, que fala, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lá na frente fala, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. No finalzinho fala assim, Senhor, livra-me da soberba, então serei irrepreensível. Davi está numa fase boa, mas ele sabe que até na fase boa, ele precisa ser liberto da soberba. Senhor, se o Senhor me livrar da soberba, aí tá bom. Porque ele sabia que soberba era como se fosse o último pecado a quebrar, a vencer. Pedro aprendeu que Deus é gracioso para com os humildes. Lá na sua primeira epístola ele fala assim, seja humilde, Deus levanta você. Ele sabia disso, por experiência própria. Pedro sabia que Deus não é aquele que vem assim e fica pisando na ferida para você aprender assim, ó, tá vendo? Não é. Jesus tratou ele dolorosa, mas amorosamente, quando vai conversar ao redor da fogueira. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, terceira vez, tu me amas? Aí o texto fala que Pedro assim, ficou triste. Jesus estava instigando muito. Mas ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Pois apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E eu fico surpreso de ver também a lição que Paulo aprende. Paulo diz que depois que entendeu que o espinho não era para ser tirado da carne, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Todas essas lições. E Ezequias aprendeu uma série de coisas preciosas. Ele precisava entender que ele não era tão piedoso quanto ele achava que era quando ele ficou doente. Lembra quando ele ora e fala assim, Senhor, mas eu tenho andado corretamente. Ele precisava entender que ele não era assim tão piedoso e tão justo quanto ele achava que era. Ele precisava confiar mais em Deus e isso aconteceu. Se de fato os capítulos 36 e 37 vêm depois dessa história, ele realmente aprendeu a depender mais do Senhor. Assim como Pedro aprendeu a confiar mais no seu Salvador Jesus Cristo e enfrentou autoridades em nome de Jesus. Eu queria terminar dizendo assim, até um rei tão celebrado como Ezequias, ele é narrado como tendo escorregado em seu orgulho e caído feio. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem o escorregão. Porque o escorregão físico é só uma ilustração do que acontece na nossa caminhada com Deus. A gente fica olhando para cima, para os lados, e bate em algum lugar, e tropeça, e escorrega. E espiritualmente é igual. E até os melhores reis de Judá fracassam na história bíblica. Muito diferente das narrativas da época que contavam os reis faziam os reis pagãos são narrados como fazendo grandes coisas, tendo grandes feitos. Os da Bíblia não. Até Ezequias, um dos melhores, termina a história dele escorregando. Nós estamos chegando no final da série. Isso aqui está narrado no finalzinho da história dele. E ela acaba num tom meio triste. Mas ela acaba onde Deus quer que acabe. Ela acaba com ele humilhado, contrito, arrependido. Porque ele tem que ter o seu orgulho quebrantado. Ele tem que ter o seu orgulho esfacelado. E eu aprendo mas tem uma outra lição mais linda, e eu não me canso de falar dela. Rei após rei, após rei, por melhor que seja, erra na história bíblica. Para que todo mundo esperasse um rei que não erra. A expectativa é de que viesse um que seria implacável na sua missão. E esse rei, ele é chamado de manso
e humilde de coração. Sabe, de todos os reis que já pisaram nesta terra, ele era o único que não precisava ser humilde. Em tese, por tudo que ele tem, ele não precisava ser humilde. Mas ele se fez humilde até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo é o rei que se fez fraco para te fazer forte, porque até Ezequias precisava de um rei assim. Eu queria então que as crianças aprendessem, os adultos aprendessem que quem é que faz a gente erguer, quem nos ergue, melhor dizendo, quem faz a gente se levantar, não é nenhum outro senão o nosso Salvador Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas para poder socorrer os que são tentados. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Vamos orar. Senhor Deus, são tantas as vezes em que nós somos tentados a cair, principalmente depois de tempo tranquilo. Quando a nossa vida parece sossegar um pouco, nós ficamos menos vigilantes. E aí que Satanás é sagaz em nos cirandar e procurar quem está com a guarda baixa. E tantos de nós temos sido assim, Senhor. Eu queria que o Senhor perdoasse as vezes em que nós deixamos de ser vigilantes e por isso caímos. O Senhor nos perdoasse por ouvirmos essa história antes, esse ensinamento antes, mas não darmos ouvido a isso. Ó Deus, recorda-nos a importância de sermos vigilantes nessa manhã. Desperta-nos para a importância de lutarmos contra o orgulho sempre, Senhor, porque ele parece sempre o último inimigo a ser destruído. A última luta interna. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça sobre graça. E se necessário for, ensina-nos como o Senhor ensinou a Ezequias, a Paulo, a Pedro, a Davi. Mostra o orgulho do nosso coração. Expõe-nos às fraquezas da nossa alma, para que a gente se volte para o Senhor, se apegue mais ao Senhor. Nós não queremos conforto, Senhor. Queremos santidade na Tua presença. Então conduz-nos nisso. Conduz-nos a sermos pessoas mais parecidas com aquele que nos socorre em meio à tentação, Jesus Cristo. Em nome dele, amém.